nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Jesus, no Evangelho de hoje, faz uma enérgica crítica aos fariseus e doutores da lei. Jesus afirma que eles possuem sim autoridade para interpretar, para compreender a lei. Afirma que eles possuem conhecimento suficiente para ensinar aos demais. Contudo, eles conhecem, mas não vivem. Ensinam, mas não praticam. Desse modo, Jesus reprova neles algo que sempre foi detestável a Deus, que é a hipocrisia. A hipocrisia, a incoerência em falar, mas não viver, é algo que incomoda o coração de Deus. Jesus condena a incoerência de uma vida sustentada somente pelas aparências e não pelo testemunho. E Jesus não só condena, como ele denuncia essa incoerência, a incoerência dos fariseus e dos mestres da lei, que gostavam dos status, com o principal intuito de revermos o nosso próprio proceder. Jesus aponta sobre eles essa incoerência, pois eles também nos diz o Evangelho, como vai dizer o Evangelho: quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Meus irmãos, nós também precisamos examinar a nossa própria conduta, porque nós também facilmente podemos estar vivendo uma vida de incoerências. Podemos viver uma vida de aparências e não de testemunho. A hipocrisia é algo tão detestável quanto sutil. É muito sutil viver de aparências. Podemos exigir dos nossos irmãos uma vivência que nós mesmos não estamos nos empenhando em ser testemunho. Por isso, devemos sempre nos perguntar: a minha vida, as minhas palavras, as minhas atitudes têm tornado o caminho de santidade do meu próximo mais fácil, mais acessível? Ou, pelo contrário, tem tornado o caminho do meu irmão algo insuportável, um peso difícil demais de ser carregado? Porque os fariseus colocavam pesos sobre os outros, mas eles mesmos não carregavam. A minha coerência de vida, ela precisa ser algo que torne o caminho de santidade do outro, dos meus irmãos, algo mais fácil. A minha coerência de vida precisa ser esse alívio no caminho dos outros. Por isso que Jesus nos ensina o caminho da humildade, de sermos servos dos nossos irmãos. O servo que ajuda com o seu testemunho de vida. O servo que ajuda a carregar os fardos dos seus irmãos, carregar o peso dos seus irmãos. Por isso, nesse dia, peçamos essa graça, a graça de não colocar mais peso sobre a vida do outro, mas com o nosso testemunho de vida, ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.